Olá para você ligado aqui na TV Câmara Distrital. Tá começando mais uma edição do Tá na Rede, a de número 44. Pois é, e a última de 2022. E aí, como é que passou o seu Natal? Foi tudo bem? Tudo em família? Espero que sim. Que bom que você está na nossa sintonia. Sejam bem-vindos, muito prazer. Eu sou René Lopes e nós vamos juntos pela próxima hora falando do esporte aqui na capital federal. Você pode nos acompanhar de várias maneiras. TV aberta, 9.3. Pelas TVs por assinatura, Claro Net Canal 11, na Vivo no Canal 9. E nós, claro, estamos juntos também pelo YouTube. Anota aí, youtube.com/TV Câmara Distrital. Mais uma vez, a gente está frisando aqui todas as nossas semanas, né? Como a Câmara está em recesso, nós também merecemos uma folguinha, né? Eu e a nossa equipe aqui da TV Câmara, então, estamos descansando. Mas, para você não ficar sem o nosso Tá na Rede, a gente preparou programas especiais para esse fim de ano. No programa de hoje e da próxima segunda-feira, nós vamos ter uma retrospectiva do que melhor aconteceu aqui no nosso Tá na Rede. E a gente começa o programa de hoje mostrando para você uma entrevista que nós fizemos com o time de futebol de 5 da ADF-DF. Futebol de 5, para quem não conhece, é o antigo futebol de cegos. O Alessandro Curado, que é jogador, e o Marcelo Ottolini, que é treinador, estiveram aqui no estúdio falando sobre esse esporte que movimenta a capital federal. Vamos conferir? Roda! Hoje recebendo dois convidados muito especiais no nosso programa, é o pessoal do time da ADF, que é do futebol de 5 ou futebol de cegos aqui do Distrito Federal. A gente já recebeu as meninas do futsal da ADF e hoje recebe eles, modalidade que faz parte do circuito paraolímpico. O Brasil acho que nunca perdeu, né, uma disputa nessa competição nas Paralimpíadas. Vamos começar recebendo o nosso atleta, Dr. Alexandre. Tudo bem, Alexandre, com você? Prazer estar aqui contigo na TV Câmara Distrital. Eu que fico aqui lisonjeado de estar aqui no programa, né? E com pessoas aqui que a gente já conhece aí do meio do futebol convencional, né? E estar aqui também representando o futebol de cego, que hoje é considerado, chamado futebol de cego. Antigamente era futebol de 5, mas mudou a nomenclatura e hoje chamamos de futebol de cego, né? É muito bom. Show de bola. Vamos falar nesse primeiro bloco sobre o time da ADF e quem está conosco também, Marcelo Ottolini, é isso? Ottolini. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Como é que você está? Muito obrigado aí pelo convite, a gente falar um pouquinho aí do esporte paralímpico. Sempre é uma dificuldade muito grande nós tornarmos os esportes paralímpicos conhecidos. Talvez a maior dificuldade o crescimento das modalidades de maneira geral, né? Legal. Lembrando que o pessoal pode participar com a gente no youtube.com/TV Câmara Distrital, mandando suas mensagens para os nossos convidados de hoje, para a gente, nesse primeiro bloco, falar sobre essa modalidade, futebol de cegos. Como é que tá a modalidade aqui no Distrito Federal, especialmente, hein, Marcelo? Vocês estão treinando onde? Antes de começar o programa, a gente estava conversando, né, Alexandre? Agora eu me recordei. Eu realmente transmiti um torneio de vocês, eu não lembro se era local ou se era do Centro-Oeste. Eu não sei se foi no Centro Olímpico da Asa Sul, eu me lembro que era na Asa Sul. Era algum local na Asa Sul, acho que foi. Foi o Regional Centro-Norte de 2015, foi realizado no CIEF, ali perto do Elefante Branco, né? O CIEF, Isso. Centro Integrado de Educação Física. Exatamente. Saí com a fome de lá, fui comer um cachorro quente. E aí, Marcelão, como é que está o nosso cenário aqui no Distrito Federal hoje do futebol de cegos? Sempre é uma luta muito grande fazer a modalidade acontecer, porque nós dependemos principalmente do local onde pode ter o treino. E entra ano, sai ano, nós temos que sair com o pires na mão pedindo espaço, né? As demandas para atender as pessoas que não têm deficiência, elas acabam sendo muito maiores do que para as pessoas que têm deficiência. Trata-se de uma minoria. E a nossa maior dificuldade é esse ponto, né? Todo ano ficarmos preocupados em ter o nosso espaço renovado. Por que aqui no CIEF, no Centro Integrado, agora mudou o nome, né? Centro Interescolar de Esportes, o CIEF. Porque é uma região central com que os cegos de todas as regiões administrativas do DF convirjam para um ponto central. A W3 é uma via de fácil acesso para qualquer unidade administrativa, né? A gente tem transporte direto para cá e eles conseguem vir de maneira autônoma, sozinho, bater na bengala, desce no ponto correspondente, sobe até a 900 e lá conseguem treinar numa quadra oficial de 40 por 20 com as bandas de proteção lateral, que isso também é essencial. Quando acaba o treino, conseguem tomar o banho e voltar para casa com o mínimo de dignidade possível,
né? Então, por isso que nós precisamos desse ponto e não temos a garantia de, por exemplo, em 2023, de ser lá. É uma sessão anual. É uma sessão anual, né? E que depende de uma série de conquistas, conquistas políticas, conquistas internas dentro da Secretaria de Educação, enfim, é uma série de ações que nós tomamos para que esse espaço nos seja ainda ofertado todo ano. E para você, Alexandre, como é que tá os treinamentos, a preparação? A gente estava comentando antes aqui que você já está fazendo aí 17 anos de futebol de cegos, é mesmo? Estou com 37, tinha 19 anos, né? A maioridade já. 18 anos e o tempo que a gente está nesse esporte, quando chegou a DEF, melhorou o suporte, né? Porque hoje a gente tem algumas coisas que lá atrás foi muito dificultoso, né? Então, imagina, até a bola de 2005, quando eu comecei, era mais pesada, né? Hoje, assim, tem uma bola mais leve. A instituição, hoje, temos um suporte até de alimentação durante os treinos, os uniformes, né? Então, tem todo o suporte, melhorou muito. A questão sempre é essa dificuldade de ter o local, que a gente fica sempre, passa ano, né, vem ano, fica preocupado de não estar naquele mesmo local. Sendo que a gente está já acostumado, o deficiente visual ele tem algum... complicado, né? Por exemplo, eu na minha casa, no meu pessoal, eu costumo não mudar os móveis de lugar, né? E se a gente tem a mudança também do lugar de treinar, tem a dificuldade do transporte, que tudo muda, né? Igual o professor Marcelo falou. Por exemplo, eu moro na Samambaia. Então imagina... Pega um chãozinho para chegar no imagina, tá ali na Samambaia para treinar em um outro local, em outra cidade satélite. É complicado, né? O central, não, as vias de acesso é bem mais fáceis, né? Pega ali um metrô para a rodoviária, depois pega um outro ônibus, anda mais alguns minutos e estamos lá. E se for para uma cidade satélite, por exemplo, vamos supor que seja em Sobradinho, é meio complicado, né? Então, essa questão aí que hoje em dia, melhorou de um lado, mas tem só essa preocupação que deixa a gente um pouco aflito. Ramon Vilar. Bom, eu estou vendo que eles estão aí com o patrocínio da Caixa, né? Loterias Caixa. Como é que é esse apoio, esse suporte? Isso tem sido suficiente? Ainda precisa de mais em aspectos financeiros? E aí eu já emendaria também uma outra pergunta, Marcelo, a questão do local. Você falou do local. Existem outros locais que poderiam ser utilizados também, vai lá, com pequenas adaptações, né, que vocês precisam para poder praticar esse futebol de cegos? Quer dizer, haveria possibilidade de outros locais? E o que está faltando? Quer dizer, você falou da Secretaria de Esportes, claro, a Secretaria de Esportes a gente entende que seja aquele órgão do governo que teria que mexer o doce para que as coisas pudessem acontecer. Mas existem outros locais que poderiam, com pequenas adaptações, ser aproveitados também para vocês poderem treinar, jogar, enfim? Vamos lá, primeiro falar do patrocínio, né? O patrocínio é uma conquista da gestão da ADEF, a associação que nós representamos, a Associação Desportiva de Futsal. A maior dificuldade que nós temos é realmente do paradesporto ele ser atraente, ele ter equipes de reportagem acompanhando, nem que seja minimamente. Nós fomos campeões em 2018 do Regional Centro-Norte, não saiu uma nota em nada. E por mais que nós tentássemos divulgar, né? Então isso é muito frustrante. Quando chega a Caixa Econômica, ela traz a possibilidade de nós, junto com a gestão, concentrarmos apenas na quadra. Porque material esportivo nós temos, as bolas que são necessárias, cada atleta treinar com uma bola, nós temos. O uniforme de treino nós temos. As chuteiras nós temos. Caneleira, uniforme de passeio, as vendas, uma remuneração mensal, não é nem uma remuneração, uma ajuda de custo, porque o valor é tão pouco, mas que é tão representativo, para quem tem nada, qualquer valor é bom, né? Então, isso só é possível graças a uma gestão que consegue receber essa captação de recursos, fazer a utilização e prestar contas devidamente. E essa é uma dificuldade gigante para quem mexe com gestão esportiva. Não são todos que conseguem, né? Se você pegar de 10 entidades, talvez 2, eu estou chutando alto, hein? Eu sou membro também da Comissão Técnica da Lei de Incentivo
E é uma dificuldade gigante nós encontrarmos entidades que queiram apoiar o esporte através de patrocínio. Então, nesse sentido, a gestão fez toda a diferença. É muito significativo. Mesmo com a lei de incentivo ao esporte, o abate... Isso, é uma renúncia fiscal, né? Isso. Você tem que pagar o imposto de renda, então você, como pessoa física, você pode 6% daquilo que você deve aportar em algum projeto que você queira apoiar. E mesmo com as renúncias tem uma certa dificuldade de Tem, aí aqui em Brasília, essa modalidade específica. porque você tem que correr atrás de quem quer apoiar. Essa é a grande dificuldade, não é só nossa, de todas as entidades esportivas. Então, quando a gestão abraça a causa, ela consegue mostrar para a Caixa Econômica que é interessante apoiar o futebol de cegos do Distrito Federal. Isso para a gente é uma revolução, porque nós temos acesso a uma série de coisas, o Alexandre pontuou muito bem na fala dele, que nós não tínhamos antes. Então, eu agora não preciso preocupar com o extracampo, a DEF me dá tudo, né? A Caixa Econômica abraça a causa e nos fornece a possibilidade de um treino. Com relação à quadra, é aquilo, né? Quando nós partimos para procurar um espaço de treinamento, o primeiro ponto é o que o Alexandre falou. Aonde é o local que não chega a acessibilidade do local. Né? Isso, não é tão ruim para um determinado atleta, né, ao ponto dele pensar em 2 vezes, eu vou treinar ou não vou. É na região central de Brasília. Esse é o primeiro ponto. O segundo, ter uma quadra oficial, que ela tem que ser 40 por 20 metros. Terceiro, não basta ter só a quadra, você tem que ter a proteção lateral. Eu não sei se vocês já tiveram, você já acabou de me dizer que narrou o jogo. Mas a quadra... Tem as placas, né? Elas têm que gerar um som também, não pode ter... Tem que suportar o impacto, que às vezes tem contato físico com aquele local, né? Dividida de bola também, né? Então tem que ser um material específico, especial, tem toda uma... Isso. Essa placa que você chama, nós temos o nome técnico de bandas de proteção lateral. Então, qual a finalidade da banda? Primeiro, a proteção dos atletas, né? A garantir a integridade física, que eles não se machuquem saindo da área da quadra e tendo contato com qualquer outra estrutura ali. Chegamos a treinar, quando não tínhamos banda, com barbante amarrado na lateral. O Alexandre mesmo passou por esse barbante e meteu a cara no poste. Acabou o treino ali, tive que levar para o hospital de base, teve sutura nos lábios, porque fez um corte. A experiência foi bacana, Alexandre? Nada. Quase enxerguei nisso aí, viu? Viu estrelas, né? Viu estrelas, isso aí. Então, para garantir a integridade física do atleta e também para dar a dinâmica do jogo, porque a bola não pode sair. Então, outra conquista que nós tivemos, a banda lateral, que não tinha, não era possível treinar com isso. Então, os locais, finalizando a pergunta, desculpe se eu me alonguei demais, é justamente atendendo a essas necessidades específicas da modalidade. Mas teria algum que vocês já... Tem de escolas, né? Tá. Na parte noturna. As áreas públicas não são tão atraentes, né? Ainda temos algumas dificuldades, por exemplo, quadra coberta é praticamente impossível a gente conseguir uma. Porque a concorrência é grande, né, Alexandre? Toda vez que a gente acha uma quadra coberta, já tem gente ocupando lá com os videntes. A gente perde sempre. É uma formiguinha contra um Golias lá, né? A gente não consegue entrar. Ô, Alexandre, primeiro abraçando a Nayara Gresta, que está nos acompanhando aqui, mandou boa meninos no nosso chat no youtube.com/TV Câmara Distrital, o narrador Lázaro Souza mandou 2 salves aqui. O pessoal participando com a gente no nosso youtube.com. Alexandre, a gente falou já das dificuldades, de como é que está o cenário do futebol de cegos aqui no Distrito Federal, mas eu quero saber dos títulos, das vitórias de vocês. Eu sei que você anda aí com barricada de troféu, não tem nem espaço para carregar nos braços, mas como é que está aí o desempenho nos últimos anos aí do time da DEF? A gente foi campeão em 2018, né? Nesse ano agora, ficamos em terceiro, né, do Regional Centro-Norte, conquistando a medalha de bronze. Regional Centro-Norte, só para a gente explicar para o nosso espectador, são times de quais estados que competem? Da região Centro-Oeste, né, e da Norte. Que tem de todos os estados? Tem do Mato Grosso, Mato Grosso do Goiás. Sul, Mato Grosso, Goiânia, Manaus. Amazonas. Que é Amazonas, né? O Pará. Pará teve time também. Anda no tiquinho, né? Isso. Então, inclusive, a competição foi no Pará. Realizado no Pará. Isso, pela primeira vez, né? E aí o quê? Durante uma semana, todos os jogos acontecem por lá? Isso. Não, é uma etapa, né? Tipo, 5 dias, e aí é realizado durante essa semana. Porque, como é a distância, né? E para vocês verem o tanto que precisam de adaptação. Esse campeonato
tivemos um incomum, né? Porque a quadra ela tinha muito eco, né? O eco, a acústica, atrapalha muito o deficiente visual. Então tem que ter esse problema de, por exemplo, o professor Marcelo falou, se for um ginásio todo fechado, pra gente não serve, porque a acústica vai atrapalhar. Normalmente a gente precisa de ter que seja aberto dos lados, né? Vocês se orientam pelo barulho da bola, né? Então se a acústica for ruim... Fica tudo espalhar. Quem trabalha com reverberação, essas coisas, sabe como é que é o reverb que funciona, o eco, né? E isso atrapalha muito, que a gente vai ouvir em dois lados, ouvir tudo dobrado, né? E mais as pessoas gritando, dando orientação. Isso, imagina. Porque só explicar o futebol de cego, para o pessoal meio que... A gente até já começou aqui no assunto, não explicou muito. O futebol de cego ele é composto por 4 atletas cegos, né? De um lado e do outro. E o goleiro enxerga. Então, porque a pessoa pode pensar em casa que é o goleiro cego também. Não, o goleiro enxerga. Inclusive, nosso goleiro é o Thales, que é o melhor goleiro aqui de Brasília, viu? Mas ele enxerga plenamente ou não? Enxerga. Tem Ele, não, tô puxando sardinha não, viu, Bruno? Você falou aí, não. E foi goleiro Ele da seleção brasileira, iria para Tóquio agora, ele só não foi porque ele passou no concurso da PM, e aí o curso de formação acabou sendo, ele não podia se ausentar do curso de formação. É uma sorte e uma não sorte ao mesmo tempo. Isso. Aí, como o professor Marcelo falou, quadra 40 por 20, ela é dividida em 3 terços, né? Onde no primeiro terço fica o goleiro que dá orientações para os zagueiros, né? Os defensores. No centro, o professor Marcelo, que dá ali do lado de fora da quadra, no banco de reserva, a orientação para a gente, né? E no ataque fica o chamador, que é o nosso Guilherme, que está ali, né? Causando as jogas, fazendo que a gente consiga fazer os gols, né? Vem cá, o Marcelo grita muito no seu ouvido? Vixe, a gente já teve muitas vezes problemas porque Você grita de volta ou não? Era o meu combustível, acho que era os gritos dele. Porque quando ele gritava, eu começava a jogar, não sei o que era não. É movido a raiva, né? Vai na força do ódio, né? Assim que a gente fala. Não, só voltando à questão do torneio, então ele é feito por etapas, até para o nosso público poder entender. Você tem uma etapa em cada local, como se fosse um circuito, digamos assim, durante um certo período. Quantos meses isso toma de tempo aí? Bom, nós temos uma entidade que rege o esporte no país, que é a CBDV, a Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais. Então, o regramento da confederação é promover 2 competições no ano. Tá. O primeiro é o regional, e aí cada região tem o seu. No nosso caso é o regional Centro-Norte. Você tem o regional Nordeste, tem o regional Sul-Sudeste. Né? E aí, dentro desses regionais, tem as classificações para as etapas nacionais. Okay. Os regionais acontecem no primeiro semestre. Os nacionais acontecem no segundo semestre. Então, as equipes que já estão na Série A têm por obrigação participar do regional. Se não participar, elas descendem. Vocês estão. Agora sim, nós conquistamos nesse último campeonato. Né? Com o 3º lugar, nós ascendemos para a Série A. E quando é que começa o Nacional? começa no dia 3 de novembro desse ano. Não, 6 de novembro. 6 de novembro, a 13. Vai 6 ser a aonde? 13, em São Paulo. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Quantas equipes estão disputando esse torneio? 15. Pô, é bastante bom. 3 grupos de 5, isso. Então, nós não jogamos migrando de estado para estado. Nós temos a competição que acontece num determinado local e a depender do resultado, aí nós vamos para uma outra competição. E é uma modalidade que ela é muito sofrida para eles. Sofrida no sentido de que eles se machucam. Muito contato físico. Né? Então, não é raro nós termos atleta com fraturas de ossos de face, né? Nariz, corte de supercílio, dente quebrado. Não se usa nenhuma proteção de cabeça. Há essa possibilidade, Tem a até as regra imagens aí, permite, o diretor ir colocando. mas eles não gostam. Não disso. gostam, Aí, atrapalha. paciência. Nós temos 2... Você não gosta de capacete não, Alexandre? Porque atrapalha a acústica, né? O ouvido aqui, ela passa normalmente por trás e isso já incomoda. Qualquer coisinha que tem no meu ouvido já é uma diferença, né? Então eu prefiro, às vezes, ouvir bem do que, né? É melhor quebrar o nariz do que Isso. deixar de ouvir. A nossa gestão atual, ela trouxe uma proteção da Alemanha. Né? Você coloca sobre aqui a testa, circunda, as imagens aí, ó. é um protetor de crânio, e aí isso ajuda a evitar esses choques mais intensos, né? Esses ferimentos mais graves. Né? Mas ainda assim eles criam uma certa resistência em usar. É necessário. Nós temos 2 jogadores na seleção brasileira que eles usam por baixo da venda uma proteção feita em fibra de carbono
para os ossos da face, justamente por isso. Protetor bocal, alguns. Né? Tem um protetor também para os dentes, igual o boxeador usa, para não ter fratura nos dentes. Até o dia que Ó, a o regra protetor aí exigir que se usa, aí não vai ter jeito, né? A gente tá vendo o protetor aí de... Isso, essa é a venda, a é vedação, obrigatória. né? Que alguns atletas ainda têm ainda que baixam uma certa percepção de imagem, né? Então, Percepção luminosa, na verdade, né? Tá aí um ponto interessante. Para jogar a Antes modalidade... de você falar, só a gente abraçar aqui o Bruninho Guimarães, que está parabenizando a iniciativa da DEF, a Catarina também mandando mensagem, o pessoal participando com a gente abraçando eles. Mas, por favor, explique para nós aí essa questão da luminosidade, Marcelo. O princípio maior do esporte é que todos participem de qualquer partida, prova, disputa em condições de igualdade. Ninguém começa uma disputa, um confronto, levando vantagem sobre o outro. Então, esse é o princípio de qualquer modalidade esportiva. Quando você vai falar de esporte paralímpico, esse princípio ele se baseia na avaliação funcional. Até que ponto o atleta tem um comprometimento? Se um atleta tem um comprometimento que favoreça ele em relação a outro atleta, eles não podem ficar na mesma categoria, tem que ser dividido. Então, para disputar o futebol de cegos, a classificação funcional obrigatoriamente tem que ser o B1. B do blind em inglês, que significa cego, e 1 que é o cego total. Então, nenhum deles enxerga. A única diferença de um para outro é a percepção de luminosidade, que chega a ser uma vantagem. Sim. Então, o que a regra determina? Que antes de começar a partida, eles colocam um tampão oftalmológico, sobre o tampão oftalmológico uma gaze presa com esparadrapo, e por cima disso tudo, aquela venda que vocês viram na imagem lá. A partir daquele ponto, ninguém tem vantagem sobre o outro. Todos eles estão nivelados, todos eles ingressam na partida em condições completas de igualdade. O Alexandre incomoda um pouquinho Só ali no início que a gente sempre dá estranhamento. Isso, eu tento colocar os meus cílios aqui para não ficar ali colando no gás e tudo, mas depois acostuma ali, né? O suor às vezes um pouco atrapalha, mas na intensidade do jogo, né, a gente nem passa despercebido. Legal. Ramon Vilar, sua última pergunta, porque a gente tem que ir para o intervalo e liberar os meninos. Muito bem. E o que se pode projetar do futebol de cegos aqui, não apenas pensando no caso da DEF, mas pensando no esporte no Brasil? Isso tem progredido, tem avançado? Vocês percebem que esse apoio, digamos, tem aumentado? O que precisa ser feito para que as coisas possam melhorar? Já tem gente mexendo nisso? É uma série de perguntas, mas vamos lá. Com a experiência do Marcelo, ele pode falar mais sobre isso, né? Você quer falar ou eu falo? Só falar um início aqui. O que eu quero do futebol de cego é mais deficientes visuais praticando. Porque hoje, por exemplo, eu estou com 37 anos, a gente no time tem muitos já experiência também, como tem jovens que chegou, mas são ainda poucos em relação ao que a gente queria, né? Então, eu acho que, igual o professor Marcelo falou da divulgação da imprensa, é fundamental para que, aqui, por exemplo, se alguém tem um familiar em casa, né, leve lá para conhecer a gente, né, para conhecer o esporte e depois estar praticando. Então, o que eu pretendo, o que eu quero, meu sonho é ver mais jovens praticando e jogando aqui, né, conhecendo o Brasil e disputando os jogos. Né? Tem quantos hoje treinando na DEF? Então, são 17 ao todo. Mas a equipe, quando vai participar de uma competição, nós levamos 8 cegos totais, são jogadores de linha, mais 2 goleiros, totalizam 10. De comissão técnica, mais 4 pessoas. Então, a delegação, quando vai para uma competição, ela é formada por 14 integrantes. Né? E só falando em relação à modalidade, respondendo a sua pergunta, Ramon, o Brasil chegou a ficar 10 anos sem perder uma única partida. Foram 5 edições de Paralimpíadas, tinha brincado, né, no início se a gente perdia ou não, e nas 5 nós fomos medalha de ouro. Né? Então, se você pensar que um ciclo paralímpico ele acontece a cada 4 anos, 4 vezes 5 são 20 anos de disputa de modalidade, não é algo antigo. O Alexandre, recente. que é pé quente desde que ele começou o Brasil. Então, e assim, nós temos como cultura o futebol. Esses caras, quando não tinham as condições técnicas que hoje nós temos, eles jogavam o futebol com lata de óleo. Sacola, eu joguei. Depois passaram para sacola amarrada na bola, né? Porque não tinha bola com guiso. A bola com guiso veio aparecer depois. Então, o futebol, para eles, tem uma dimensão muito maior do que nós imaginamos.
O esporte para esses caras é tudo. Você pode tirar tudo deles. E quem sou eu para falar? Sei que tinha que ter essa fala, viu, Alexandre? Mas o Alexandre falou uma coisa interessante, né? Quer dizer, você atrair as pessoas, né? Isso. Outras pessoas que têm um problema para poder praticar, seja futebol de 5 ou outros esportes. De repente a pessoa tem outras limitações, mas pode praticar um outro esporte. Então, esse é um aspecto interessante, né? Como você atrair essas pessoas para praticarem algum esporte envolvendo essa deficiência que a pessoa tem, mas que ela pode, né, fazer e praticar o seu esporte e de repente está aí participando de uma seleção e representando o Brasil. Verdade. O futebol, eu falo que é um instrumento de socialização, porque a gente aprende até a cair na rua. Tropeçar, você vai saber cair. Não vai cair com uma jaca, né? É diferente. Você vai cair com uma proteção melhor. Então, da cidadania, quem não der certo como atleta, vai levar isso para o resto da vida. É isso que eu ia falar agora. Foi muito bom tocar nesse ponto, porque eles quando vão para a prática desportiva, eles têm a garantia básica da cidadania, que é a autonomia. Né? Nós cansamos de receber meninos lá que são acompanhados pelas mães, não sabem andar sem ter algum parente por perto, e é lá na prática nossa que ele vai se libertar. Se libertar e andar. Ainda que, pegando a última fala do Alexandre, ainda que ele não se torne um atleta de rendimento, vem outras conquistas muito mais importantes. A principal delas é essa autonomia, né? A condição de ser um cidadão livre, autônomo, ir e vir sem ter que pedir para ninguém. Compreensão de civilidade, pertencimento, né? Aceitabilidade, saber que tem outros iguais a você, que você pode ter uma carreira esportiva também, né? Isso tudo faz parte, né? Um pacote completo, né? São vários efeitos que eles são extra quadra, né? O esporte é mais do que meramente uma competição que dá um resultado, né? Perfeito. E a gente vê o tanto de escolinha que tem no Brasil tirando crianças de situação temerária que mostram isso. Gente, a gente precisa se encaminhar para o intervalo antes que meu diretor me mande embora. A despeito de eu ser superior a ele na BCD, ainda tem essa prerrogativa. Mas não começou aqui. O mandato ainda, calma. Não, mas fica tranquilo. Alexandre, seu recado final, seu convite, passa o serviço aí pro pessoal, quem estiver nos acompanhando, seja assistindo, seja ouvindo também, né? Convida para ir lá para os treinos. Quem quiser participar, acompanhar, ver, como é que faz? Então, procure no Facebook aí a DEF, né, Associação Esportiva de Futsal. Isso, que vai ter tem imagens da gente treinando, tem o local, o endereço, né? Procura a Nayara, né, as meninas, que vai ser bom receber todos lá, né, de braços abertos para conhecer. Também quem tiver querer ser goleiro lá, pode ir também, viu? Aí, Ramon Velar. Faça um desafio aí pro Bruno aí, o Ramon. De cego, quero ver quem é o melhor goleiro aí, Vilar. Eu jogo xadrez e tênis. Eu tô mais próximo do tênis de cadeira de rodas do que futebol. Mas tem categoria sub-60? Não, se tiver... Não, e tomar gol de cego são 7 anos de azar, hein? Eu faço desafio, a gente até filma aí, viu, Ramon? Mas eu vai lá. Bom fácil de você, né? Fica tranquilo. E obrigado aí pelo convite. Muito, muito bom aqui estar com vocês aqui. Legal. Marcelo, que dia tá tendo treino lá? Segundas, quartas e sextas, sempre das 18 às 20 horas. Pô, tá treinando bastante. Tá treinando mais que o brasiliense. E lá no Centro Interescolar de Esportes, CIEF, fica na 907, 908 Sul, logo atrás do Elefante Branco. E talvez um ponto também importante a ser dito aqui é que nós estamos pioneiros com o futebol de cegos feminino, iniciando agora. Uma das primeiras equipes do país. Começamos... Né? Então, isso deve ser também bastante difundido aí. As meninas cegas que queiram... Vamos trazê-las aqui depois. Né? Quem disse que futsal não é coisa também de mulher? Claro. Vamos lá, vamos jogar com a gente que a nossa equipe vai longe. Legal. Pois vamos trazê-las aqui. Muito bem, é a hora do nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente continua relembrando outras grandes histórias aqui no Tá Na Rede, tá certo? É rapidinho, o tempo de um café. Até já! Não falei que era rapidinho? É o tempo do café, rapaz. Já estamos de volta com a retrospectiva do Tá Na Rede aqui pela TV Câmara Distrital. Canal 9.3 TV aberta, também pelas TVs por assinatura e, é claro, no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Distrital. Lembrando a você que até o dia 2 de janeiro nós teremos programas especiais com o que de melhor passou aqui
pelo estúdio da TV da nossa cidade. Agora, vamos relembrar a vinda do técnico Luiz dos Reis, que comandou o Samambaia na segundinha de 2022. Ele foi campeão ao vencer o Real Brasília nos pênaltis, depois de um empate em 1-1 e agora vai jogar a primeira divisão em 2023. Vale lembrar que a primeira divisão, o Candangão 23, você acompanha aqui na TV Câmara Distrital. Vamos relembrar? Roda! Sabe quem mandou um abraço para você, professor Luiz? É o meu querido Antônio Carlos Bona, um dos grandes treinadores do futebol de Brasília. Alô, professor Antônio, aquele abraço. Tá ligado com a gente? Aqui, orgulho demais, parabéns, pai. Ó, família acompanhando. Passei o site. Bom demais, obrigado pela audiência. Mas fala o nome. É porque aqui no YouTube é como Rei Solution. É o meu filho Vinícius. É o Vinícius. Meus filhos. Boa. O Lucas Souza, parabéns, professor. Aqui quem mais? O Anderson Reis. O Luiz é F estrelinha, que eu não posso falar no ar. 5 acessos na carreira. Já passou por onde, professor? Lembra de cabeça todos os times? Mais ou menos. Uhum. Eu comecei no Palmeiras, né? Onde eu fiquei 3 anos, depois voltei mais 3 anos. Mas dirigi a Inter Limeira, Português Santista, o Marília, né? Tive acesso, 2 acessos seguidos, disputei o Paulistão no Rio Claro também. Tive fora do país, trabalhei no Japão, trabalhei na África do Sul, aqui em Brasília, em outros clubes, né? O Brasília, ano passado, também tivemos acesso. Enfim, trabalhei em vários lugares, são 30 e poucos clubes já trabalhados. Maravilha. Quanto tempo de carreira? São 33 anos. Tem alguma história legal, professor, que você pode contar pra gente? De clube, de bastidor? Porque com essa vivência toda, né, Ramon? Sempre tem alguma história. Seguramente tem muitas. Tem muitas histórias. Eu tenho uma passagem pelo Palmeiras, né? Uhum. Não por ser o Palmeiras, que é um time que às vezes quer falar do Palmeiras que é grande, né? Uhum. Mas foi uma história até ligado assim, é o treinador da base, né? Uhum. E a gente sabe que a base no futebol brasileiro às vezes ela é complicada, né? Os treinadores querem, claro, os jogadores prontos, a cobrança é muito grande, né? E no Palmeiras, na primeira passagem que eu tive no Palmeiras, eu tinha aí um time muito bom, juvenil, e o Filipão era o treinador do profissional. E aí, num jogo do Brasileiro, ele me chamou e falou: professor, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para o senhor. Eu estava muito bem no Paulista Sub-17, era líder, né? 10 jogos, 10 vitórias. E ele acompanhava nos sábados, eu achava interessante, porque nos sábados de manhã tinha o treino recreativo do profissional, e ficava na mão do Mortosa e ele ficava vendo o nosso jogo, às vezes meio tempo e tal. E ele começou a conhecer o nosso time. Então, assim, aí ele chegou de mim e falou assim: olha, eu falei, professor, o senhor está indo bem, nós estamos indo bem, né? Notícia ruim. Mas vamos pela notícia ruim primeiro, né? A notícia ruim é que eu vou levar 6 jogadores cedo. Na final, né? Eu falei, pô, para mim é a melhor notícia que eu tenho, porque eu sou um treinador e as pessoas têm que entender, a base não foi feita para ganhar título. É para se revelar jogadores, para se lapidar o jogador. O título é consequência, né? Consequência. É claro que se você tem um bom time, você briga por isso. Às vezes, assim, na força, às vezes na sorte, que nem você fala. Sorte, quando a gente fala assim, a bola bate na trave e entra, a nossa bate e sai, né? E aí ele levou 6 jogadores. E quem se destacou? Tem algum aí que virou... O Paulo Assunção, né? Paulo Assunção. Jogou no Atlético de Madrid, no Porto, muitos anos, no São Paulo, encerrou a carreira. O Thiago Gentil, né? Era um ponta. O Rodrigo Tadei, que jogou 10 anos no Roma. O Ferrugem também, que jogou mais 10 anos na Alemanha, né? Nós tínhamos o Jorginho Paulista, o lateral esquerdo, foi o primeiro a entrar no Boca Juniors, né? Como lateral. Que hoje é treinador também. Não é aquele Jorginho. Outro? É o Jorginho lateral esquerdo, né? Lateral jogou, foi vendido para o Ajax na época do Palmeiras. Enfim, aí depois veio o Alceu, né? Que é um volante também que também passou por vários clubes. Enfim, tem um caminhão de jogadores que o próprio Rocco Júnior trabalhei com ele na base, né? O senhor está falando aí de anos 90. Anos 90, exatamente. A época áurea do palestra, né? E nessa última passagem também interessante, só para a gente finalizar dentro do Palmeiras, eu veio um menino fazer teste. Quando eu voltei, eu estava na África do Sul, teve convite para voltar para o B. O Filipão estava voltando para o Palmeiras, deu certo até porque a gente já se dava bem. E tinha um menino chamado Gabriel Jesus. Gabriel. Ele tinha sido dispensado do Palmeiras e foi fazer um teste aqui no Corinthians. Meu diretor falecido hoje, o senhor Jair, me chamou e falou: vai ter uma avaliação assim, assim, assim. Você, como é do treinador profissional B, eu quero que você veja junto com todos os treinadores. Fomos ver nesse dia aí. Eu e o Cândido Farias, era um ponto, o Candinho. O Candinho era meu supervisor. E aí nós aprovamos 5 jogadores. Eu aprovei 3 jogadores pequenos,
que é coisa difícil, né? É. E o Gabriel foi um desses aí, e virou o que virou dentro do Palmeiras. Só o Gabriel Jesus. Só isso. Bom, você continua participando comigo, já a gente vai pro break, mas antes, deixa eu registrar mais participações aqui. Ó, o Felipe Aguiar tá mandando um alô aqui pra gente, dizendo assim, Luiz Reis, excelente técnico. O Santiago Mendes, sou designer do Samambaia e tive o prazer de conhecer a incrível pessoa do Luiz. Um baita de treinador e ser humano. Tá aí o Santiago. Um abraço também ao nosso querido Clécio, grande Clécio. Ah, o Paranoá te abraça, hein, Clécio? Um abraço, querido. Tá aqui dando aquela zoada. Graças a Deus acabou o chororô, professor. Passagem também, essa é nova. Essa é nova? Porque o ano passado, né, no acesso, ele era o jogador do Paranoá. Sim. E o treinador, né, do Brasília. Do Brasília. E os dois jogaram a final do... É. E o Paranoá que foi invicto, né, inclusive. Então, e o que aconteceu o quê no jogo? Nós tivemos um gol que, na minha opinião, foi legítimo. Um gol de cabeça do Fernando, zagueiro, né? E aí acabamos indo também para o empate, fomos para os pênaltis, perdemos 2 pênaltis no jogo, né? Mas eu disse para ele que o gol foi legítimo. E ele falou assim, para de chorar. Mais recados aqui, o Alex, parabéns Samambaia, manda um abraço pra galera aqui da 410 da Samambaia Norte, valeu galera, um abraço pra todos da 410, a galera gosta do fute ali que é bacana. E a galera também da nossa co-irmã, nossa querida Sobradinha FM, alô Israel, alô Alex, um abraço pra todos vocês aí, parabéns a esse trio. E ele pergunta aqui, acho que é o Alex que tá mandando o recado, o Ramon Vilar. O que você achou do desempenho do Sobradinho que bateu na trave esse ano e vai seguir na segundinha? Sobradinho até começou melhor, depois acho que já nos jogos finais andou dando uma pecada, né? Uma rachadinha, mas era né? dos times, porque era o grupo B, né? Se eu bem me lembro. Exatamente. Era um grupo mais difícil. O grupo A, a princípio, acho que estava mais fácil. O grupo B que tinha o Samambaia... Sobradinho, Botafogo e o Real, né? E o Real Brasília. Real, pois é. Então esse grupo estava mais complicado. Mas ali nas rodadas finais aí o Real e o Samambaia acabaram confirmando a classificação, mas Sobradinho tem que continuar brigando, né? Ficou muitos anos fora e voltou, foi campeão em 18. Isso. Né? Caiu, mas tem tudo para voltar. Se fizer um trabalho bacana ali, o Sobradinho volta e a gente que mora ali pertinho, né, de Sobradinho, a gente tem um apreço pelos alvinegros lá da Serra, né? O Leão da Serra. Leão da Serra, exatamente. Então, podem fazer um bom trabalho aí que tem tudo para voltar. Um abraço também pro Luiz César, torcedor ferrenho do Sobradinho, que sempre manda mensagem pra gente aqui. O Antônio Carlos Bona tá aqui dizendo parabéns, amigo mestre, merecedor de tudo. E antes eu vou só as 2 últimas mensagens. O Anderson Fernandes tá aqui. Parabéns, professor Reis. O Anderson da Indaiá Fibra, lá em Indaiatuba, acompanhando a gente pelo canal do YouTube. Valeu, Anderson, obrigado pela audiência. E o Anderson Reis está dizendo aqui, pai, olha a família acompanhando. Pai, conta a história do Marília também, chegando ao acesso e disputando o Paulistão. Olha, eu lembro do Marília e Corinthians. 2003, do Campeonato Paulista, na abertura, primeira rodada. Foi um dos melhores jogos que eu vi. Não sei se você deve se lembrar. Tem quase 20 anos. Mas o Marília caiu, infelizmente, muito, e você é conhecido também como rei do acesso lá no interior paulista, né, Luiz? Eu tive uma passagem muito boa, porque o Palmeiras B, naquele ano, o Palmeiras B, na chegada do Brunoro, né? Grande Zé Carlos Brunoro. Eles passaram uma notícia, me chamaram, e seria o último ano do profissional B, eles iam desistir dessa categoria. E eu acabei saindo antes, porque não ia ter mais o que fazer lá. E aí eu tive o convite logo após o Marília. Marília vinha acho que de 4 ou 5 jogos, começou bem. O Guilherme Alves era o treinador, uma excelente pessoa, um amigo que eu tenho no futebol. E aí eu assumi no lugar dele, eu tinha 7 jogos e tinha 6. Para mim tentar classificar o time. E aí a gente deu uma mexida, conversei muito com os jogadores quando eu cheguei, jogadores experientes. E a gente conseguiu levar 5 jogos sem perder, né? E ganhei do São Bento, que seria um dos times favoritos. Ganhei do Guarani, times que eram de camisa de São Paulo, né? E brigamos junto com o Red Bull na época, né? Que estava também com um excelente time. E aí eu fui o primeiro time a subir, porque foi o que ele está contando, foi assim, eu bati uma bola num clube lá, eu joguei na quarta-feira, eu empatei o jogo, se eu tivesse ganho eu já estaria no acesso, dependeria de um jogo na quinta-feira. E aí eu fiquei junto com esses meus amigos numa pelada, para descontrair. Uma outra emissora, uma emissora grande, me acompanhou dentro dessa pelada, né? Gravou tudo. E eles mesmo puseram o áudio do jogo. E naquela noite a gente teve o acesso, porque teve um empate no outro lado. E com o empate eu tive o acesso.
E foi uma festa, e dali, Marília, não sei se conhece Marília, um dos times que eu trabalhei em São Paulo, que tem uma das maiores torcidas do interior. Marília é sensacional. Nós chegamos no estádio, tinha mais de 12 mil pessoas, e foi uma festa, assim, uma coisa muito diferente. Então, assim, é uma história que eu tenho muito grande pelo Marília, porque, querendo ou não, foram 2 acessos seguidos. Né? Marília é o Bento? Bento de Abreu? O Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Sampaio Vidal. Lá É interessante, né, você ter tocado aí nessa questão do Marília, né? Marília e outros clubes tradicionais. Eu, quando comecei a acompanhar o Campeonato Paulista nos anos 70, você tinha o América de Rio Preto, você tinha 15 de Jaú, Inter de Limeira. Francana. Inter de Limeira, acho que até depois disso, né? Mas o Marília, então você tinha grandes equipes ali que dificultavam, davam um trabalho para as grandes equipes lá de São Paulo. Terrível, Noroeste, né? de Bauru. Noroeste, pois é. E aonde estão essas equipes hoje, né? Interessante. É bem interessante. Muito bem, é hora do nosso último intervalo. Na volta, tem tudo sobre o que foi o arbitral do Candangão 2023, que, claro, você vai acompanhar aqui, por inteiro, na tela da TV Câmara Distrital. É rapidinho, eu volto já. Ah, não falei que era rápido? Tô de volta com o Tá na Rede aqui pela sua TV Câmara Distrital, no canal 9.3 da sua TV aberta, também pelas operadoras Claro Net e Vivo TV e, claro, pelo nosso canal do YouTube. Põe na tela aí, diretor, youtube.com/TV Câmara Distrital é o canal para você acompanhar tudo o que acontece aqui na TV Câmara Distrital. E não perca, hein? Vem aí o Candangão 2023 com cobertura total para você aqui nos 9.3 da sua TV. E falando sobre Candangão, no último mês de outubro nós tivemos aí o Conselho Arbitral, que define todas as regras da competição, rodadas, quem participa, regulamento, etc. Quem esteve aqui no nosso estúdio foi o Márcio Coutinho, conhecido também como Márcio Careca, que é o diretor de futebol profissional da Federação de Futebol do DF. Ele bateu um papo com a gente e, claro, trouxe as novidades do Candangão. Vamos conferir? Roda! E quem nós temos o prazer de receber hoje é o diretor de competições da Federação de Futebol Distrito Federal, Márcio Coutinho ou Márcio Careca? Tanto faz, boa noite a todos. O problema é, o bom é estar aqui com vocês, eu que assisto sempre aí vocês, é um prazer estar aqui mais um. Prazer é todo nosso. Como a gente já falou aqui no começo, teve o arbitral hoje cedo, aconteceu no restaurante Fausto Manuel, que já é parceiro tradicional da Federação de Futebol do DF. Reuniu os 10 presidentes das 10 equipes, que é algo muito bacana, que normalmente a gente tem arbitral que sempre falta um time, falta outro, mas dessa edição não, estavam todos lá presentes com antecedência. Discutiu-se as regras do regulamento da competição, falou-se sobre a data de início e a previsão de data de final, quando que vai ter jogo, quando que não vai ter jogo, definiram inclusive questão de mata-mata, como é que vai acontecer, como é que faz para se classificar, quantidade de jogos, enfim, uma ampla discussão. Careca, aproveitar que você é o nosso convidado e estava lá acompanhando isso, e vou te perguntar como é que foi o arbitral na sua visão. Mas antes, tem um material preparado pela equipe de reportagem da TV Câmara Distrital que a gente vai ver agora. Em time que está ganhando, se mexe sim. Desde que para garantir um espetáculo cada vez melhor para a torcida. Este foi o objetivo por trás do Conselho Arbitral, promovido nesta segunda-feira pela Federação de Futebol do Distrito Federal, com participação dos dirigentes de todos os clubes da primeira divisão do Candangão. Um momento para deixar de lado a rivalidade e focar no debate de melhorias para a edição 2023 do campeonato. Para todos os presentes, o Candangão 2022 terminou com saldo altamente positivo. Por isso, a edição de 2023 terá poucas mudanças. A mais importante delas será o fim do quadrangular da segunda fase, que definiu os finalistas do torneio. Para garantir um menor número de jogos, dando mais tempo de recuperação aos atletas, o Conselho Arbitral decidiu retomar o clássico formato de mata-mata, com semifinais e finais em turno e retorno. Essa mudança foi ajudar os clubes, né? Eu acho que foi positivo porque nós tinha 17 datas no Candangão 2022. Candangão 2023, 24, nós vamos ser 13 datas. Então vai ter um espaço melhor de recuperação, espaço maior. Não vamos ter tantos jogos meio de semana como teve
anteriormente no ano agora de 2022. O Conselho Arbitral também bateu o martelo sobre outras questões relativas ao formato da competição. A primeira fase terá início no dia 28 de janeiro e será disputada pelo sistema de pontos corridos, todos contra todos, em turno único, com a ordem dos embates já definidas por sorteio. Os 4 melhores colocados se classificam para a fase mata-mata, com semifinais e finais em 2 jogos. E anote na agenda, o grande campeão será conhecido no dia 15 de abril. Na realidade, as expectativas estão todas na formação dos elencos, né? A federação repete um pouco do modelo que os clubes já conhecem tradicionalmente no Distrito Federal, que é a forma de competição. Então, a grande novidade, a grande surpresa vai ter aí, não tenho dúvida, pela formação dos elencos, que essas equipes devem estar se fortalecendo e apresentar um plantel com melhor qualidade e fazer uma disputa mais acirrada dentro da competição. Mas você, torcedor, que não gosta de perder nenhum lance, pode ficar tranquilo. O Candangão vai mudar, mas a tabelinha de sucesso entre a competição e a TV Câmara Distrital vai continuar, garantindo o melhor do futebol local na tela da sua televisão. Isso é uma parceria que a federação acreditou no projeto, né, inicial agora 2022, na TV Câmara, e a Câmara também acreditou na federação, acreditou no futebol de Brasília, então nós somos muito gratos, porque é uma TV aberta transmitindo a nossa competição, então acho que foi uma parceria no primeiro ano de sucesso, e tenho certeza que 2023, 2024 a gente só tem a ganhar com o crescimento do futebol, com o crescimento da TV, da federação, todos em conjunto. Na realidade, eu acho que foi uma grande vitória do futebol do Distrito Federal e também da Câmara Legislativa ceder uma grade da TV Distrital para a transmissão dos jogos. Aproxima a população do Distrito Federal das competições e aproxima também as competições da população. Eu acho que é uma parceria acertada, que deve ser mantida, porque nós já tivemos sucesso nesse primeiro ano. Vendo o VT aí, muito bem preparado, hein? A equipe de reportagem de direção da TV Câmara Distrital está de parabéns. Show. Começando do final, ano que vem, Candangão 2023, na tela da TV Câmara Distrital, sabadão, à tarde você liga aqui, vê o Renner, vê o Ramon. Ramon quando quer trabalhar, né? Quer dizer, é difícil para fazer jogo que só, vê o Jânio Gomes, transmitir todo o campeonato. E uma coisa diferente dessa tabela, meu amigo Careca, é que até uma escolha dos clubes diminuiu-se a quantidade de datas. Então, nos últimos anos, nós tínhamos 17 datas, que era o limite que a CBF autorizava para os campeonatos estaduais. Agora a gente vai ter 13. E com isso, os jogos serão todos aos finais de semana, não é isso? Não. A primeira fase a gente vai ter que usar, devido ser dia 28 de janeiro, nós vamos usar 2 quartas-feiras. Porque no período na semana do Carnaval, nós vamos ter antes do Carnaval na quarta-feira e na quinta, uma rodada. Na outra quarta, aí no final de semana do Carnaval, nós não vamos ter jogo, mas vai ter jogo da Copa do Brasil na quarta-feira de cinza. E a Copa do Brasil, por esse motivo, a gente vai ter que botar 2 quartas-feiras na primeira fase. E aí depois só sábado, então serão sábado e domingo. 7 datas de primeira fase de final de semana, mais 2 datas de semifinais e 2 aos de sábados /domingo e os 2 jogos de final. Então nós vamos ter aí 11 datas de final de semana. No total dá 13 datas, né? 9 na classificatória, 2 semifinal e 2 finais. Total 13 datas. Sendo que dessas datas, na primeira fase, que é a classificatória, nós vamos ter que usar 2 quartas-feiras. Se não me engano, vai ficar a primeira, segunda rodada. Terceira rodada deve ser na quarta e a sexta. Basicamente isso. Eu não me lembro, não sei se o Ramon se lembra, de um campeonato com uma quantidade tão pouca de datas. Aqui no DF. Aqui no DF como 13 datas, né? Que tem essa tradição dos times do DF quererem jogar mais jogos. O que, enfim, é interessante até para a transmissão, para o público, mas às vezes dificulta muito a organização da competição, né? Porque você tem que pagar mais taxa de arbitragem, mais ambulância, e a gente tem um problema crônico de estádios, né? Nós temos um problema hoje, que inclusive o arbitral, os presidentes se falaram com a secretária de esporte, foram muito bem, foram colocações muito bem, boas, e eu acho que muito explicativa para ela, né? Eu acho que ela pode levar isso às autoridades governamentais acima dela, para que cuide mais dos estádios, para que dê mais atenção a nós do futebol, porque eu, particularmente, às vezes, eu sinto que nós somos marginalizados. E não é essa a intenção, e nós não somos isso.
Às vezes a dificuldade faz com que a gente se diminua perante a muita coisa. Mas esse não é o caso. Hoje foi mostrado isso. As pessoas que estavam lá puderam explicar bem a ela o que eles queriam. E eu acho que tem tudo para acontecer, tudo para dar certo, sabe? Eu acho que a questão do governo com os estádios, da PM com as vistorias, do bombeiro com as vistorias, a própria aporte do BRB, a continuação da TV distrital, isso é uma boa. Querendo ou não, as pessoas vão valorizando o futebol. Eu acho que essa intenção, a gente tem trabalhado muito para isso, apesar das dificuldades. Vocês acompanham aí o Distrito do Esporte, acho que um mês antes, mais ou menos, divulgou que nós tivemos a sala penhorada, a sala da federação foi penhorada, a poltrona que eu sentava estava penhorada. Então isso a gente está resolvendo devagarinho. Vai ter que sentar no chão agora, cara? Não, vamos dar um jeito, né? Vamos ter que dar um jeito. Aí eu digo assim, mas é que dificulta. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo lá os parcelamentos, está chegando quase a 35 mil por mês. E parcelamento grande. De dívidas antigas, de gestões lá atrás. Lá de 2011, 15 e por aí vai. Nós estamos sanando algumas coisas e eu acho que nós vamos conseguir, com essa última aí, nós vamos ter que batalhar mais um pouco e conseguir mais recursos para que a gente possa sanar a nossa dificuldade e assim dar seguimento ao futebol de Brasília. É isso que a gente quer, né? Ô Ramon, a gente até comentava lá no Arbitral que, enfim, o campeonato de Brasília deste ano foi muito bom, tanto esportivamente quanto de divulgação, né? Não só aqui o caso da TV Câmara Distrital, mas também a Eleven Esportes, as emissoras de rádio, os portais, os sites, e o BRB, que é o grande empresa pública do Distrito Federal, teve um retorno e uma repercussão melhor até do que o esperado desse Candangão de 2022, né? Então, nada mais natural do que essa parceria continuar e até ser expandida, né, Ramon? O que é bom para todo mundo. Claro. Eu acredito que já que o BRB se propõe a isso, né, a fazer essas inversões de recursos, seja no futebol, em outros esportes, né? Recentemente a gente até divulgou aqui a inversão que eles vão fazer aqui no autódromo, estão fazendo já, né? Mas parece que não vamos ter a corrida da Stock Car porque não vai dar tempo. Mas de qualquer maneira está aí. Já está confirmado. Vai ser Interlagos, ok. Mas de qualquer forma, se o banco se propõe a isso e tem recurso para isso, eu acho que é um investimento interessante, né? A gente se lembra com muita saudade de jogos que nós já tivemos aqui no nosso DF com grandes públicos, então por que não a gente trabalhar no sentido de voltarmos a ter isso, né? E tudo começa exatamente pelo Campeonato Candango. É aqui que os times vão conseguir as suas classificações para poder disputar os torneios nacionais. Só colaborando contigo, hoje, até o Candangão, nós temos 101 dias. Então a gente está fazendo as coisas bem antecipadamente. Sim. Isso que eu acabei de falar, de vistoria de estádio, de comissão, isso tudo nós temos 101 dias. Eu acho que dá suficientemente para que a gente possa trabalhar e fazer um bom trabalho. Digo nós como federação, os clubes, fazer um bom trabalho em termos de competição, em termos de corpo de atletas. O próprio governo dá para fazer o trabalho dele também com 101 dias. Eu não digo a parte do Bezerrão, que eu acho que é mais difícil. Querendo ou não, o Bezerrão é um problema ali que recuperar aquela grama, eu não sei como é que vai ser. Então, um trabalho maior. Mas aí nós temos aí o Cerejão, um trabalho que o Brasiliense fez ali, do gramado, um gramado espetacular. O Abadião que o Ari faz lá, na Ceilândia, com Ceilândia. O JK com Capital, né? O próprio Defele ali, com Real. Então, essas pessoas, entre outros aí, que hoje, a minha alegria foi ver o Paranoá junto ali, vão trabalhar junto em prol do JK. Fecharam uma parceria aí. Fecharam a parceria, então é importante isso. É importante os clubes também estarem unidos em prol de um denominador comum que é a competição. Claro. Então a gente tenta cada dia mais melhorar a competição, cada ano mais melhorar a competição. Eu acho que só unindo todos que vai conseguir isso. Não adianta um ir para um lado e para o outro que não vai. Sim.
E a própria questão do número de jogos, né, que vocês já falaram, o calendário do futebol brasileiro está extremamente exprimido. Quer dizer, os estaduais têm sofrido muito com isso. Eu sou do tempo que fazíamos estaduais aí de mais de 6 meses. Hoje a coisa mudou. Eu não sei se há um certo risco de você diminuir o número de datas do campeonato, daqui a pouco a CBF vai querer espremer ainda mais isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um campeonato interessante. Para 10 equipes, você fazer uma primeira fase todos contra todos, depois já vamos direto para semifinais, mata-mata, e a final em 2 jogos, né? Confirmou 2 jogos. Assim, eu acho que é um formato bom. Ficou bem simples para o torcedor acompanhar. Sim. Tu tem aí um turno único, todos contra todos, 9 rodadas, classificam 4, semifinal. Os 5 melhores times Os 4 melhores vão para a semifinal. Não, mas os 5 melhores times do ranking do ano passado vão ter 5 mandos de jogo. Mas os 5 mandos aqui, eu sempre... Deixa eu só te interromper rapidamente antes que eu apanhe aqui. Paulo Marinho está nos assistindo, mandou um abraço para você, eu estou mandando um beijo para ele, só para a gente valorizar a nossa audiência. Se você mandar um beijo, eu também vou mandar. Manda! Você quer um beijo, Paulo Marinho? Mas diga. Aí tem 9 rodadas, né? Aí classificando os 4, semifinal, primeiro com o quarto, segundo com o terceiro, com a vantagem. Vantagem da 2 resultados dois iguais resultados no agregado. iguais Né? no agregado. A final são 2 jogos, sendo que é pau a pau, sem vantagem. Ótimo. Então vamos lá. Então, isso, o torcedor. E outra coisa, essa forma, a CBF solicitou a nós que mantivesse ela por 2 anos. E o CNE também, o Conselho Nacional de Esporte, determina isso. Como teve a pandemia no ano retrasado, ano passado, nós tivemos que mudou para essa forma. Mas esse ano e o outro vai ter que manter essa fórmula em 2023 e 2024. Entendeu? Sim. Essa semana mesmo eu já vou estar encaminhando essa documentação para o CNE, que é no Ministério do Esporte, e para a CBF também informando como vai ser o nosso campeonato. Inclusive, tivemos uma grata até surpresa que a CBF está olhando muito para a nossa categoria de base. E eles hoje me questionaram como é que estava sendo, como foi o Sub-15. Né? Então o Sub-15 nosso foi bacana, foram 16 aqui. Eu falo isso com muito orgulho porque é um prazer, é uma instituição maior perguntando como foi. Né? Então é sinal que nós fizemos alguma coisa boa. Né? Então só um detalhe que eu falei aqui agora. Não, legal. E outro ponto também, ainda voltando nessa questão das datas, BH, além dos representantes da Copa do Brasil, tem a possibilidade de que a Copa Verde também seja trazida para o primeiro trimestre ali. Na mesma época da Copa do Nordeste, isso, né? Então, quer dizer, mais datas, você precisa de mais datas. Então, e bem provável que aconteça isso ali, no lado de fevereiro, março, acho que para poder não ficar sobrecarregado no final do ano. Vou passar um bastidor aqui. Eu tinha conversado com alguns dirigentes de time, não sei nem se você sabe disso. Algumas pessoas estavam querendo sugerir isso ser feito no arbitral, que as vagas da Copa Verde não fossem para o campeão e para o vice, que isso fosse distribuído entre o terceiro e quarto colocado. Tanto que eu cheguei com a expectativa lá no arbitral de que isso fosse discutido e ninguém apresentou a proposta. Por que não discutiram? Porque essas competições são da CBF. Então já existe uma regulamentação para isso. Eu vou dar uma certa vez, houve aqui em Brasília uma Taça Brasília, que foi Ceilândia e Paranoá. Ceilândia e Paranoá conseguiram paralisar o Campeonato Brasileiro da Série C. Na época não tinha Série D e paralisaram. Eu digo isso porque eu estava no Ceilândia. A culpa foi sua. Então, a briga foi grande por causa da Taça Brasília. Dessa Taça Brasília que saiu aos trancos e barrancos, aí Ceilândia e Paranoá brigaram e pararam o Campeonato Brasileiro. Mais recente... Mas pararam por quê? Porque queriam a vaga. Entendi. E quem ganhou foi o Paranoá, o Ceilândia disse... Então, assim, mais ou menos só dando uma pincelada. Mais recente, teve essa questão, foi logo quando o Daniel assumiu a federação, que o terceiro e quarto lugar queriam as vagas e foi parar também no tribunal, sendo que o Brasiliense e outro clube que eu não recordo eram detentores da vaga. Eu acho que, não sei se foi Sobradinho. Brasília? Sobradinho. Foi que ano? Não, era um 15 ou 16, eu não lembro agora assim, mas teve um caso. E aí a CBF, por causa disso, a CBF regulamentou que as vagas da Copa do Brasil, Copa Verde, que são competições organizadas para ela, seria indicação dela, nossa, com campeão e vice. Por isso que
Que Então, mesmo se mesmo que o arbitral tivesse votado não hoje, ia ter validade. Poderia. Não poderia, por causa disso. Só se alguém abrisse mão de disputar, né? Como Só aconteceu, se alguém Abrir mão de acontecer, competição, falar, é aí tem que difícil, fazer a documentação, abrindo mão nesse tipo de coisa. E talvez fosse até mais interessante para os times, porque você chega, o calendário desse ano, do primeiro semestre, do Ceilândia e do Brasiliense, era uma loucura, né? Você tinha jogo a cada 3 dias. Talvez fosse até mais interessante para essas equipes, já que você não tem mais vaga para a Sul-Americana, como tinha antigamente. Tem a questão da Copa do Brasil, que você entra na terceira fase, e aí é muito dinheiro envolvido, mas que até o terceiro e quarto colocado disputassem a Copa Verde. Mas enfim. Mas talvez... eu acho que a pessoa também tem que pensar no humano. Tu tem que pensar no atleta em si. Por exemplo, tu vê um time um time grande, vamos botar aqui um time. Estou falando aqui de um Flamengo, de um. América Mineiro. Ele consegue ter 2, 3 elencos, três elencos para disputar várias competições. Sim. Um time aqui igual o nosso. Aqui, um exemplo disso, foi sábado, esse ano, né? Sábado, quarto, sábado, teve um certo time que estava disparando. Chegou na quinta rodada, tu vê que a estrutura faz com que ele vá diminuindo. O atleta vai cansando. E ele não tem as condições financeiras para dar àquele ser humano, aquele atleta, um trabalho mais eficiente que ele possa manter a regularidade durante o campeonato. E primeiro semestre também é pesado. Se Pesado. jogar aquele sol a pino, né? É complicado. E você, tá pronto pro Candangão? Eu tô, hein? Espero que você também esteja para acompanhar tudo aqui pela TV Câmara Distrital. Com essa entrevista com o Márcio Coutinho, a gente está encerrando o Tá na Rede dessa segunda-feira, dia 26 de dezembro. Olha, muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência nessa segunda-feira e durante todo o ano de 2022. Todo o time da TV Câmara Distrital deseja que você tenha um ano de paz, saúde, sucesso, prosperidade e que todos os seus sonhos se realize, fechado? A gente volta depois da champanhe na próxima segunda-feira com o último programa da retrospectiva 2022 do Tá na Rede. Lembrando sempre que às terças-feiras, às 9 da manhã, tem a reprise desse programa. Feliz Ano Novo! Até a próxima segunda. Tchau! Oportunidade